Bom, e agora a gente continua falando sobre esse tal Dia da Libertação, que é o nome que o presidente dos Estados Unidos tem dado para essa quarta-feira. Para ele pode ser o Dia da Libertação, para muita gente aí pode ser o Dia da Provocação também, né? A verdade é que, como a gente está dizendo aqui, a partir de amanhã, uma série de tarifas vão entrar em vigor, incluindo tarifas sobre carros importados, sobre produtos farmacêuticos e semicondutores. Vamos entender então um pouco mais dessa questão com o Carlos Honorato, que é professor da FIA Business School. Carlos, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Real Time. Marcelo, muito obrigado, bom dia a todos os nossos espectadores da Times do Brasil. Bom, ficou um suspense muito grande sobre o que era apenas uma ameaça para pressionar outros países e o que seria de fato implementado. Parece que o Dia da Libertação realmente vai acontecer, não? Pois é, e o Dia da Libertação foi marcado para o dia 2, né? Porque se fosse no dia 1º, a gente teria o risco de cair no dia da mentira, né? Eu acho que a apresentação do Frank Lavinha, os comentários que ele fez agora há pouco aqui na CNBC, muito interessante, são muito interessantes porque ele mostra que realmente o movimento do Trump é errático, mas não no sentido de que ele esteja errado. É um movimento planejado, calculado, né, que faz parte de um processo, de uma narrativa para você se impor. Quer dizer, para pensar que desde que todo esse processo começou, a gente não fica um dia sem falar do governo Trump, sem falar das medidas dele, né? E como não há objetivos claros, como você não tem ideias muito claras do que vai acontecer, que setores, e quando ele coloca alguma medida, ele volta atrás, como aconteceu com o México e com o Canadá, e de novo quer reafirmar isso amanhã, você tem aí uma dificuldade de entender o que ele quer, quais são os objetivos, e tudo que acontecer, no final, ele vai transformar num ganho. O resumo dessa história é que a gente está fazendo uma transformação no cenário global, né? Nós estamos transformando as relações. Efetivamente, esse processo é um processo extremamente arriscado do ponto de vista dos Estados Unidos, porque você vai tirar produtos mais baratos que são importados, né? Insumos que vêm para os Estados Unidos para a produção, e vai tentar substituir isso dentro das cadeias norte-americanas de produção. Então, não é uma questão só de tarifas, mas é uma questão de os Estados Unidos têm condição de competir, né, no sentido de fabricar carros tão produtivos, de tanta qualidade como a gente tem nos carros vindos da Ásia, que são produzidos por empresas que são sediadas lá no Japão, na China. Então, a grande dificuldade não é simplesmente você forçar a produção dentro dos Estados Unidos. Mas será que isso não vai gerar um processo inflacionário, aumento de preços? E, por consequência, o que o próprio Frank Lavin comentou, será que você não vai ter um problema de inflação e isso atinge a população e os eleitores do Trump? Pois é, né? O Trump falou esses dias aí, ele usou a expressão em inglês, I couldn't care less, né? Tipo, eu não estou nem aí se o preço dos carros estrangeiros aumentarem, porque ele falou que tem carro suficiente nos Estados Unidos. Não é muito bem isso, né, professor? A gente sabe que a indústria, quando é muito protegida, ela fica meio preguiçosa e ela também tem mais espaço para subir preço, né? Então, assim, mesmo que tenha carro suficiente, pode ser que venha, assim, aumento de preço. Agora, o relatório do gabinete do representante comercial dos Estados Unidos, que foi divulgado ontem, ele mencionou que o Brasil impõe tarifas altas em vários setores. Achei curioso agora há pouco também a nossa repórter aqui, a Bessie Cavalcante, falando que nessa lista de produtos aí até a cachaça entrou na discussão, né? Achei isso muito curioso. Agora, mesmo assim, os Estados Unidos eles têm superávit com a gente. O que deve prevalecer nessas negociações bilaterais? Esse argumento de que eles têm superávit é um argumento bastante forte, não? Sim, e o que eu vejo também é o seguinte, a gente tem sido, eu diria, tem tido uma postura correta no sentido de não vamos sair retalhando, não vamos nos antecipar antes da gente ver efetivamente que medidas são essas, né? Nós também temos tarifas muito altas, né? Até uma curiosidade, se a gente parar para pensar, um dos poucos duty-frees, né? Aquele mercado que tem nos aeroportos, no Brasil o pessoal às vezes usa carrinho de supermercado, né? Isso é muito comum no Brasil. Por quê? Porque a tarifa sobre uma série de itens no Brasil é muito alta, desde óculos escuro até relógio, perfume, bebidas alcoólicas, né? Agora, o que a gente percebe em relação ao que o Trump está fazendo, que parece muito arriscado e perigoso, é que se você tomar por base todos os economistas clássicos, aí, todos aqueles caras que escreveram os clássicos manuais de economia, todos eles sempre disseram que quanto mais eu abrir o mercado, quanto mais eu for para fora, quanto mais eu tiver relação internacional, mais a minha economia cresce.
E é exatamente o oposto que o Trump está colocando, né? Tem alguns especialistas nos Estados Unidos que estão dizendo que o Trump está fazendo um Nixon reverso, né? Que é a política do Nixon para o mercado internacional, que era abrir fronteiras, né? Se aproximar da China para tentar fazer força contra a União Soviética na época. Isso tudo articulado pelo Henry Kissinger, que faleceu recentemente. O que os Estados Unidos hoje está fazendo é misturando essa política econômica com uma política global de recolocar os Estados Unidos como a grande locomotiva. Eles ainda são a maior força, a gente não pode desprezar isso. Então, numa política, diria, reversa de se aproximar da Rússia do ponto de vista político para fazer frente à China e essa retaliação comercial. Só que isso também poderia ser um governo Reagan ao reverso, né? Quer dizer, você está criando dificuldades para manter a produtividade em alta, né? Você vai ter que importar produtos, você vai ter retaliação. Eu tenho conversado com alguns investidores, também trabalho nessa área da Europa, o pessoal está olhando para o Brasil, né? Então, você viu ali o Lavin falando sobre o Sudeste Asiático, mas eu diria que já há algumas correntes de investimento na Europa olhando, olha, os Estados Unidos não é exatamente um parceiro confiável, vamos buscar outros mercados e, por que não, América do Sul e Brasil? A gente tem que se colocar nesse eixo global também de oportunidades. Não, sem dúvida. Agora, isso que você falou agora há pouco, professor, sobre essa mudança de orientação ideológica aí da política dos Estados Unidos, é realmente algo muito curioso, né? Porque não foi o Brasil que inventou a globalização. Quem pressionou e muito pela globalização foram os Estados Unidos, né? Lá atrás queriam enfiar a alca goela abaixo de toda a América Latina, não conseguiram e agora chama realmente muita atenção essa postura do Trump. E também a falta de previsibilidade foi apontada nesse relatório que eu falei agora há pouco do Escritório de Comércio como um problema para os próprios exportadores americanos. É muito difícil você trabalhar sem saber a alíquota que vai ser cobrada, sem saber as condições em que esse comércio será feito, sem poder planejar o seu ano inteiro, né? Não, e principalmente, né, você cria um ambiente de receio, de medo do ponto de vista econômico, buscando alternativas, buscando outros parceiros, né? E se articulando do ponto de vista até da sociedade, né? Se você pegar, por exemplo, o Canadá, que sempre foi um país pacífico, né? Frio, ali quase uma extensão dos norte-americanos, não que eu esteja desprezando os canadenses, mas você criou uma reação política muito forte hoje no sentido do Canadá se colocar como força, né? Uma das musiquinhas que se tornou meme recentemente é aquela I Will Survive, da Gloria Gaynor, com uma versão que nós sobreviveremos sem os Estados Unidos. Então, quando o Canadá começa a fazer esses movimentos, ele vai buscar outros parceiros. O Brasil vai buscar outros parceiros. A China vai intensificar a sua abertura. Então, um risco para os Estados Unidos é que essas cadeias globais se reorganizem. Ele é a maior economia do mundo, ele é uma economia do qual todo mundo depende e para onde eles viram, a gente acaba virando junto. E a gente pode dizer que essa atitude do Trump tem sido interessante porque recolocou os Estados Unidos no foco da discussão, né? E o que pode ser um ganho para os Estados Unidos, para a gente não dizer só em perdas, é que se ele começar essas negociações bilaterais, quer dizer, negociar direto com o Canadá, negociar direto com o Brasil, negociar direto com a China, talvez ele consiga vantagens maiores do que em bloco. Agora, uma reação em bloco do mundo eu acho muito difícil. Tirando que todo mundo quer diversificar e tirando que os Estados Unidos hoje não é a maior economia isolada do mundo, né? Se você pegar o que aconteceu no fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham praticamente mais da metade do PIB global, né? Muito mais do que isso. E hoje não, hoje você tem China, você tem o Sudeste Asiático, você tem Índia, você tem o próprio Brasil. Então ele tem que ser cuidadoso nisso, principalmente porque se atingir o público que elegeu o Trump, isso pode ser o grande tiro no pé, o maior tiro no pé que ele vai dar nesses próximos meses. Exatamente. Carlos Honorato, professor da FIA Business School. Muito interessante o nosso papo. Obrigado por ter participado hoje aqui. Marcelo, eu que agradeço, estou sempre à disposição. É um grande prazer falar com todos aí. Obrigado.